Sejam bem-vindos agora com mais uma aula, a aula 14, trazendo para vocês a questão 14, uma questão bem interessante que com ela nós vamos aprender bastante, certo, pessoal? É uma questão com um enunciado um pouco grande, então vamos já começar, né, para que a gente não enrole muito e não fique uma aula muito extensa. Vamos já começar essa questão e vamos aqui aprender bastante com essa questão hoje. Vamos lá. A questão aqui, ela traz o seguinte enunciado: acerca dos conhecimentos, né, em periféricos de computador, analise as seguintes afirmativas, certo? Então ele vai trazer para a gente aqui, ó, afirmativas. Um gabinete de um computador nada mais é que a própria CPU, né? É isso que ele está dizendo aqui, que um gabinete de computador nada mais é que a própria CPU. Um chipset é um conjunto de chips que controla o funcionamento da placa-mãe. Item 2. Item 3. Periféricos de entrada são dispositivos que enviam informações se comunicando ou armazenando esses dados no computador, certo? É correto afirmar que, aí vem aqui as alternativas. Alternativa A, apenas a afirmativa 1 está correta. A B, apenas a afirmativa 1 e 2 estão corretas, né? A C, apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. E tem a letra D, dizendo que apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Então vamos prosseguir. Aí eu já trago aqui o primeiro item. Um gabinete de computador nada mais é que a própria CPU, certo? Há quem chamem o computador de CPU, certo? Mas está errado. Eu já falei isso, já citei isso algumas vezes já nas nossas aulas, ó. CPU é uma coisa, gabinete é outra. O computador, aquela caixa, essa caixa que vocês estão vendo, deixa eu ver aqui, ó. Essa caixa preta, que a gente chama de CPU, não é CPU, certo? Essa caixa aí é o gabinete. É a parte onde é montado o computador dentro dele. Ele é um gabinete. Se você for levar o seu computador numa assistência, leve essa parte aí. Não leve a tela, não, porque a tela não é o computador, certo? A tela é tela. Essa parte, essa caixa preta é o gabinete. E esse que nós estamos vendo aqui do lado, ó. Esse daqui sim que é a CPU, é o processador, a central de processamento único, certo? Então, ó, essa questão aqui de cara ela já está errada. Mas, pessoal, é o seguinte, hoje, professor, mas eu sempre aprendi como CPU e todo mundo chama de CPU. Pior que é verdade. Eu fiz uma pesquisa aqui, ó, isso aqui é um print, né, do Google, ó. Fiz uma pesquisa, pesquisei por CPU e eu pedi para ele trazer imagens para mim. E ele trouxe, ó, CPU. Só que ele trouxe também a CPU de verdade, ó. E aí foi alternando CPU, 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 certo? Mas eu acredito que na internet eles fazem isso porque muita gente quando vai comprar um computador vai pesquisar por CPU, então eles usam essa palavra, entendeu? Uma tag, né? Uma palavra-chave para pesquisa. E com certeza eles fazem isso para vender mais, mas com certeza eles também sabem que isso não é uma CPU, é um gabinete, certo? CPU é o processador, é a central de processamento único. Gabinete é gabinete, CPU é CPU. Então não confundam, certo? Os alunos do professor Alemax, eles não falam mais que o gabinete é a CPU e vice-versa, certo? CPU é o chip, lá o processador, e gabinete é gabinete, certo? Então essa questão aqui, ó, um gabinete de computador nada mais é que a própria CPU. Isso aqui está errado, certo? Questão errada. Então vamos para a próxima. Um chipset é um conjunto de chips que controla o funcionamento da placa-mãe. Ó, eu trouxe aqui duas imagens. Uma traz o chipset aqui, né? Esse aqui é o chipset. Essa aqui também traz ele. E aqui do lado é o CPU, viu? CPU. Esse aqui que é a CPU. Então aqui do lado é a CPU. Nas placas-mães, o chipset sempre vem próximo da CPU mesmo. Porque ele trabalha junto com a CPU. E em algumas placas vem mais de um. Vem o ponte norte e ponte sul, certo? O CPU, o chipset, eles são identificados dessa forma. Vai depender muito do tipo de placa, uma placa mais robusta, que tenha mais componentes, né? Que seja que aguente mais processamento, ela vai ter já outro tipo de. Ela vai ter mais de um chipset, certo? E a questão número 2 aqui, o item 2 ele é correto. O chipset, ele é um conjunto de chips, só que assim, ó, em um chip grande, certo? Ele é um conjunto de chips que controla o funcionamento da placa-mãe. Então esse chip aqui ele é responsável por controlar como essa placa vai funcionar.
processador ele vai cuidar dos processos, certo? E o chipset ele vai cuidar do funcionamento da placa-mãe. Então, alternativa 2, correta. Vamos para a próxima. 3. Periféricos de entrada são dispositivos que enviam informações e se comunicam... Não, desculpa. Que enviam informações se comunicando com ou armazenando esses dados no computador. Periféricos de entrada são dispositivos que enviam informações se comunicando ou armazenando esses dados no computador, certo? Periféricos de entrada. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês. Teclado. Teclado é um periférico de entrada, né? A informação vai de fora para dentro. Eu teclo uma tecla e essa informação vai para a máquina, né? Então ele se comunica com a máquina. A webcam é um periférico de entrada, porque a imagem que ela capta, né, vai para dentro da máquina, certo? É um periférico de entrada. O mouse é um periférico de entrada também. Então, esses que eu trouxe aqui são periféricos de entrada. O microfone, a mesa digitalizadora, essa mesa que vocês estão vendo é essa mesma que eu estou usando aqui, ó, canetinha, certo? Então, esses risquinhos que eu faço, ó, é com essa mesinha aqui, certo? Então, a mesa digitalizadora é um dispositivo de entrada. O scanner, unicamente scanner, certo? Se ele tiver uma impressora multifuncional, aí a impressora multifuncional é um dispositivo de entrada e saída, mas quando é o scanner unicamente, o scanner sozinho, ele é um dispositivo de entrada, certo? Webcam, dispositivo de entrada, microfone, dispositivo de entrada, pois a voz que a gente emite, né, a nossa voz, ó, vai para o microfone, certo? Então esse som vai para a máquina, se comunicando. E aqui ele fala ou armazenando esses dados no computador. Alguns armazenam dados, né? O webcam, o scanner, né? Alguns só se comunicam, né? O teclado. E assim são os periféricos de entrada, né? E eu falei do mouse, né? O mouse é o mais conhecido, mouse e microfone, né? O mais falado quando se fala de periféricos de entrada. Então aqui tem, ó, periféricos de entrada são dispositivos que enviam informações se comunicando ou armazenando esses dados no computador. Corretíssimo, certo? Então, item 2, correto. Então, vamos agora para o nosso próximo e ver qual é a resolução da nossa questão. Nossa questão, o gabarito dessa questão é letra C. Ó. Apenas afirmativas 2 e 3 estão corretas. Essa aqui é a primeira, ó. Vocês têm que aprender isso aqui, certo? Não chamem o gabinete de CPU, certo? Eu já vi projeto, eu já vi TCC e faculdade, onde no TCC o aluno descreveu o computador como CPU e foi aprovado, né? Mas é um erro falar CPU, não se fala CPU. CPU é processador, certo, pessoal? Então esse item é o único item errado aqui, a única afirmativa que está errada é a número 1. Letra C, afirmativa alternativa correta, letra C, certo? Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas, certo? Muito obrigado por ter ficado até o final dessa aula. E agora nós vamos passar para a próxima aula, a aula de número 15. Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Até mais.